Olá, saudações a você que está desse lado. Bem-vindo mais uma vez ao programa Direto ao Assunto. É mais uma edição, mais um programa e nós chegamos com a mesma determinação, com a mesma vontade de levar até si o melhor da informação, o melhor do entretenimento, o melhor conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre o estresse laboral. É uma realidade e em 2019 esta situação foi levada à posição de doença pela Organização Mundial da Saúde no dia 27 de maio. É uma realidade e este é o tema que nós vamos analisar hoje com duas mulheres que vão passar as suas visões em relação a este mesmo tema. Antes de vocês conhecerem as minhas convidadas, vamos acompanhar a matéria que a Madalena André fez e depois você vai poder acompanhar ou conhecer as minhas convidadas. O estresse laboral, como a própria expressão já diz, é todo o estresse que se registra no local de trabalho. Sendo que muitas vezes os trabalhadores são submetidos a situações que exigem esforços físicos e mentais. Apesar de ser um fator ignorado por muitos, o estresse laboral passou a ser considerado uma doença em 2019 pela Organização Mundial da Saúde, por conta dos problemas que um indivíduo pode apresentar ao ser diagnosticado com esta patologia. Muito obrigado, Madalena, por esta matéria. Agora sim eu vou apresentar as minhas convidadas. Hoje começo pela direita, onde está a psicóloga escolar Juliana Candomba. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite e boa tarde também aos nossos telespectadores. Ok, Juliana, sinta-se à vontade. À minha esquerda está a professora do primeiro ciclo, Florinda Buco. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Boa tarde aos telespectadores. Exato, sinta-se também à vontade. Obrigada. Como eu disse, hoje estou ladeado de duas mulheres que vão passar-me as visões delas em relação ao estresse laboral. Por isso, lhe convido a estar já deste lado, a acompanhar o programa Direto ao Assunto e, sem dar muitas voltas, começo com a Juliana. Como psicóloga, eu gostava também de ouvir a sua opinião. Como é que define o estresse laboral? Sendo desta feita já considerada pela OMS em 2019, 27 de maio, como uma doença, ainda assim o estresse é um estado em que ocorre um desencadeamento do próprio organismo humano, que pode causar a incapacidade nas suas atividades laborais. E também, muita gente diz, eu sou estressado, ou o meu colega é estressado, mas propriamente não temos noção do que o estresse pode causar muitas das vezes. Então, não basta simplesmente dizer que eu sou estressado, aquela ou essa pessoa é estressada. Mas é também bom saber, de forma eficaz, o que realmente é o estresse, como já havia definido em primeira instância, para que se tenha noção do quão grave pode ser, se há cura ou se há ainda aquelas mediações para que se possa fazer. Porque não é algo que nós podemos simplesmente romantizar. O estresse não é para romantizar, mas é para se ter noção do que realmente é. E se possivelmente alguém esteja a passar por isso, tu poderes ajudar ou encaminhar para um profissional especializado. Consegui perceber. Eu vou à Florinda. Qual é a sua visão em relação ao tema que estamos a analisar hoje? Eu considero sim, né, o estresse laboral como uma doença. Tão logo que me enviaram o tema, tive que fazer também algumas pesquisas, né, mesmo conhecendo já a própria palavra estresse. Na minha ótica, ou então segundo aquilo que eu fui investigando, eu pude compreender que é uma doença crônica, o próprio estresse laboral, é uma doença crônica que afeta não só o nosso físico, como também o nosso psicológico. Não só o nosso físico, como também o nosso psicológico. O indivíduo que está diante de um estresse laboral, obviamente que carrega certos problemas, né? Emocional é um dos problemas que o indivíduo que está diante a essa situação carrega,
vimos também, muitas das vezes, a falta de motivação por parte do colaborador ou por parte do trabalhador quando está diante a um estresse laboral. Exatamente. Existem várias situações que giram em torno deste fator, desta realidade do estresse laboral, que nós depois vamos aqui poder analisar mais lá para frente. Entretanto, eu pergunto às duas. Vamos dizer que em Angola o estresse laboral é muito frequente? Existe mesmo ou é para outras realidades? Existe. Existe. O que faz com que o estresse laboral esteja tão presente? A pressão. Sim. Muitas das vezes a pressão que vem por parte da entidade patronal e não só, também ao meio, nesse caso entre colegas. Muitas das vezes, por exemplo, né, deram-me um tema, vou dizer assim, para falar, por exemplo, de empatia. Né? Hoje, amanhã tu tens que me entregar esse tema, por exemplo, em 20 ou 30 folhas de papéis, escrevendo mesmo, de uma forma manual. Então, obviamente que eu vou precisar de 2 ou 3 dias, mas a entidade patronal não vai querer, né, que eu faça 3 ou 4 dias. Não, faça hoje, amanhã entrega. Claramente que eu vou ter uma pressão. E essa pressão em função daquele trabalho que me foi ordenado, ou que me foi mandado. Então, por exemplo, né, chega essa entidade patronal e diz: Florinda, tu tens que dar, tu tens que entregar o trabalho que eu mandei para tu fazeres. Não, eu não consegui fazer, tu és uma incompetente. Tu não serves para nada. Desculpa, imaginemos, né, que eu esteja naquela instituição, naquela empresa, 5, 6 anos, eu vi aquela empresa crescer, eu dei o meu máximo e a entidade patronal chega para mim e diz que eu sou incompetente porque não me deu tempo para fazer o trabalho que me ordenou. Claramente, que eu, se não tiver calma, eu vou me estressar. Se eu não tiver domínio, não tiver calma, eu vou me estressar sim. E muitas das vezes o próprio trabalhador vai falando algumas palavras que a entidade patronal não gosta e vai entrando em choque e muitas das vezes tu estás fora da empresa. Desculpa, isso cria um clima totalmente avassalador por parte da própria empresa. Então eu considero o estresse laboral como um perigo. Juliana, vamos aqui, sim? Quer dizer que o que não existe não foi definido. Então, nós temos noção de que o estresse laboral existe, porque nós lidamos com isto quase todos os dias. Não só quando saímos, não só começa já com congestionamento de trânsito. O fato de você pensar que vai atrasar no trabalho, já começas aí a ter um certo clima estressante. E quando chegas a posterior, já sabes que estás atrasada, tu já tens assim um semblante um tanto quanto triste, um tanto quanto preocupante, porque pelos vistos tenhas deixado um trabalho não terminado, tenhas uma subcarga de tarefas, isso de certa forma já vai te pressionar com que você, mesmo não sendo até o motorista do táxi ou do carro, e vai dizer: olha, estou atrasada. Por quê? Porque isso já faz com que você se sinta pressionada em chegar cedo ao trabalho, porque tem uma certa ou determinada tarefa que você não cumpriu. Isto está presente também, não só devidamente ao congestionamento, mas na forma como você organizou os teus papéis, como você organizou os documentos, como você planeou o dia. Porque às vezes o que faz com que fiquemos estressados com o dia é a falta de preparação para aquele mesmo dia. Quando não preparamos e nós chegamos, e provavelmente você se tenha esquecido, mas tenhas uma reunião importante. Então o fato de te esqueceres por falta de planeamento já te mete estressado ao lembrares que devias planear aquilo, que devias concretizar aquilo, que devias ligar, que devias falar, que devias fazer ou deixar de fazer. Então já nos mete um tanto quanto neste clima de estresse, o que não é bom. Porque se for de forma recorrente, faz com que você também se sinta incompetente. E ao se sentir incompetente, o cérebro automaticamente aceita essa determinada incompetência e faz com que você martele todos os dias: eu sou incompetente, porque eu estou sempre a atrasar, porque eu estou sempre a faltar, porque eu estou sempre a não concluir esta e aquela tarefa. Como é que funciona a mente humana em relação a esta situação e que, de certa forma, vai contribuir para o estresse laboral?
Contribui para o estresse laboral porque nós somos movidos por ações emocionais, mentais e físicas. Então, nós, quando planeamos uma determinada atividade, antes, porém, do físico aceitar que é o que vai exercitar, nossa mente aceita em primeiro. E quando a mente aceita, o físico responde àquilo que a mente aceitou. Porque não basta dizer, eu sei fazer aquilo e eu vou fazer, eu chego até ali, mas você não se preparou para aquilo. O físico vai trabalhar, vai fazer. Mas a mente tem que estar preparada, tem que entrar em sintonia, tem que dizer, tu podes, tu consegues. E automaticamente você tem que dizer isso para si. Não para os outros, primeiramente para si. Que eu consigo, eu posso, eu me organizo, eu dou resposta a isso, eu dou resposta àquilo. E às vezes o que falta com que entremos em conflito é a nossa falta de humildade também. Eu não consigo fazer isso, principalmente no trabalho. Eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer isso. E às vezes não temos essa amabilidade de aceitar ou de dizer a verdade que nós não conseguimos. Só que Esforçamos de tal forma aquilo que é o nosso intelecto, ao invés de aprender. Certo. Só que algumas vezes o funcionário não tem esta capacidade ou esta liberdade de dizer que não consegue. Porque vamos cair naquilo que a Florinda acabou por dizer. É isso, Florinda? Com certeza. Por exemplo, todo ser humano tem os seus direitos. Mas nós vimos que muitas das vezes no local de trabalho nós temos os nossos superiores. Imaginemos que o superior, né, disse alguma coisa que nós não concordamos. Muitas das vezes a pessoa chega para a entidade máxima e diz, olha, eu não concordei, né, com o que o chefe acabou de dizer, né? Tu vai ser visto de uma outra forma. Nós vimos muitas das vezes essa realidade. Aquele que fala é sempre o rebelde. Aquele que fala é sempre o mais achado, é o que mais sabe. Por vezes tu estás a dizer algo que condiz com a verdade. E o que é que acontece? Tu já és afastado daquele cargo em que tu te encontras ou em que tu te encontravas por conta de mostrar para uma entidade o que é o certo. E, obviamente, quando tu te deparas com esta mesma situação, tu ficas abatido porque, na verdade, nós somos humanos e nós sentimos, muitas das vezes. Tu ficas abatido, tu ficas ali, epá, vou hoje trabalhar, vou aquilo. Se tiveres uma boa postura, uma boa autoestima, tu ainda te levantas, não, eu vou lá, vou fazer o meu trabalho, vou fazer o que eu sei fazer, vou dar o meu melhor, mas ainda assim, né, para essa mesma entidade, tu estás ali, epá, ela não merece estar ali, ela responde com a entidade, ela faz aquilo e tudo mais, então ela vai ser afastada. E você vai ouvindo na equipe, há sempre aquela, como é que se diz na gíria? Aqueles, ouvi dizer, é sempre... A fofoca. Com certeza. E aquilo vai te gastando. Por exemplo, se a tua motivação no local de trabalho era 90%, tu começas a diminuir por conta daquilo, mas há aquelas pessoas que não se deixam levar por aquilo. Levantam-se com facilidade. Então é mais ou menos isso. Mas a grande questão às vezes é o que eu sei fazer e o que me é imposto para fazer. Então, o que eu sei fazer não terá tanto esforço como algo que eu não sei fazer e me foi imposto para fazer. E quando nos é imposto algo que nós não saibamos fazer, eu digo que não tem peso nenhum. A minha saúde mental agradece. Eu tenho que ser automaticamente sincera comigo e dizer, eu até aqui respondo, eu até aqui não respondo. Às vezes nós queremos ser tudólogos, mas não sabemos coisa nenhuma. E ao invés de nos cuidarmos, ficamos doentes. Não doentes de forma física, mas de forma mental, porque você está a tentar correr atrás de uma coisa que você podia aprender. É uma situação que a pessoa vai morrendo aos poucos. Sim. Ao invés de você... me foi imposta essa determinada atividade. Eu não tenho conhecimento sobre isso. Eu não preciso ser arrogante. Uma coisa é você saber, eu sei fazer isso e o meu chefe me impõe isso. Eu tenho que me posicionar de acordo com aquilo que eu sei que eu sou. E não que as pessoas podem assim, definir para a minha pessoa. E nós verificamos muitas das vezes que os chefes, na sua maioria, conhecem as habilidades e as competências dos seus funcionários. Conhecem. Mas às vezes o que querem fazer? Metê-los à prova. Eu digo que só Deus, possivelmente, e só Ele pode me meter à prova, não o ser humano, porque eu vou errar.
Eu não estou aqui para ser posto à prova, mas eu estou aqui para aprender naquilo que você notou, uma determinada falha. E esta dificuldade que nós temos de ter que dizer. E quando nos impõe um determinado cargo, nós só vamos ver pela satisfação salarial. Nós não vamos ver naquilo que vai nos causar, na falta de concretização de tudo que este mesmo cargo envolve, na responsabilidade, no que este cargo nos pede. Porque não é só subir de cargo, é o que ele pede que eu faça. Estou preparado para fazer o que este cargo pede? Estou, aceito, peço ajuda, tenho os meus assessores por aí, mas ainda assim eu tenho que estar ali. Porque não é basta o chefe chegar, eu subi de cargo, o salário subiu, e você? E como estás neste cargo? E o que causa também com que as pessoas ficam mais estressadas que outros dias é quando sobem assim, de cargo, os colegas passam a ignorar os colegas, ao invés de aprender com um suposto colega que saiba daquilo que você foi imposto para fazer. E às vezes não, quando nos dão já um cargo de chefia, os nossos colegas que conversávamos, que pedíamos uma opinião, ficam nossos inimigos. Ao invés de você pegar nele, abraçá-lo e dizer, olha, eu subi neste cargo, possivelmente seria seu, mas a escolha não foi minha, mas eu quero que você me ajude. Na vossa opinião, por que isso acontece? Na verdade, tanto assim? desculpa só, a colega acabou de falar de um ponto totalmente peculiar, né? Por exemplo, foi dado um cargo e tu não sabes fazer aquele serviço que lhe foi dado. Claramente que ao dizer, olha, eu não sei fazer, eu preciso aprender. Isso depende muito da humildade do patrão, nesse caso a entidade patronal, né? Em dizer, tá bom, olha, peça ao colega ao lado, vai te ajudar, uma vez eu já mandei ele fazer e tudo mais deu certo. Mas há aquelas situações em que a entidade diz, estás aqui a fazer o quê? Qual é o meu posicionamento diante dessa resposta? Olha, claramente que gera um estresse emocional. Tudo que a gera. colega acabou de dizer que é normal tu dizeres que não sabes fazer. Isso depende muito de quem está a mandar fazer. Há pessoas que muitas das vezes não têm a empatia de colocar-se no lugar de outrem. Imagina uma resposta vindo, né, da tua entidade, nesse caso, estás aqui a fazer o quê? De uma forma arrogante. Mas agora vamos perguntar, mais vale errares por teres aceite ou ser sincera? Mas o que fazer nesta situação? Sim, Eu praticamente, diria que... desculpa só terminar o meu raciocínio, essa questão coloquei agora, porque já me aconteceu, já. E eu senti, é aquilo que eu disse, depende muito da pessoa. Fez ou não? Não fiz porque eu não sabia, não E o que fiz porque eu não aconteceu depois? sabia. Aconteceram algumas coisas, né, que não vamos estar aqui a referir. Mas foram né? negativas? Mas foram negativas. Foram negativas porque eu estava para estar num outro local lá no trabalho, já não como professora, e não fiquei. Ok. Não fiquei, porque eu não aceitei aquilo. Ouvindo aquilo, então vou me posicionar aonde eu já estou. Então, muitas das vezes, existem pessoas arrogantes. Existem, sim, não devemos aqui tapar o sol com a peneira. Mas aí está, na aceitação que eu estava a me referir, é que você sabe que não sabe. Sim. E provavelmente podia se abrir com o chefe. Chefe, eu até aqui não faço. Não, mas é aquilo Não, que a é aquilo pessoa que eu acabou de disse. dizer. Não, mas não A dizer... arrogância. Não é Uma que, parede que limita. por exemplo, não é que toda a entidade é assim. Sim. Claramente, que há algumas pessoas que não fogem à regra, que não têm empatia de ensinar, não têm mesmo empatia. Pode falar, por favor. Sim, não têm mesmo empatia de ensinar. Tipo, eu não vejo mal nenhum, né? Darmos um trabalho para ser feito e eu dizendo, olha, até aqui eu não consigo, mas até aqui consigo. Eu estou a ser humilde, porque eu também quero aprender. Mas, na verdade, a pessoa que está a ouvir, a pessoa que me ordenou para que eu faça. Certo. Sim. Agora eu gostava de ouvir também a opinião da Juliana, por favor. Sim. Ok. Para podermos dividir como deve ser. Não faz mal. Eu vou sempre bater na mesma tecla. Certo. E quem nos ouvir, ou quem estiver a nos ouvir, ninguém pode pressionar o outro ao ponto de fazer com que o teu próximo falhe. Exato.
tal como chefe, tal como o próprio empregado, digamos assim, o chefe não é simplesmente chefe, tem de ser um líder. E ao ser líder, vai conhecer as capacidades, as incapacidades de todos os funcionários. Eu, particularmente, algumas pessoas dizem, Juliana, não se diz não sei. Eu gosto de aprender. Eu não meço esforço para ter que aprender. E até mesmo em minhas atividades, quando eu não sei, a pessoa que me chamou, a pessoa que me convidou, eu vou com ela num cantinho. Eu até aqui respondo. Eu até aqui não respondo. Mas se quiseres que eu responda, eu preciso disso e preciso daquilo. Aí sim, porque eu preciso me capacitar. Eu preciso agregar valores. Eu não posso simplesmente aceitar e ficar aí como uma boneca, me atiram aí, me atiram aqui, e eu lá no meio, para onde é que eu vou? Não, eu tenho que ter um posicionamento. E eu aceitar é uma posição que eu ganho, é uma posição que eu tomo. Porque não é simplesmente o cargo, não é o dinheiro que você vai oferir. É você como pessoa, é você como profissional. Então eu não posso me submeter, claramente, eu não me submeto a algo que eu sei que não serei capaz de dar resposta. E se não sou no momento, eu peço que me ajudem. Eu peço que me falem como é, que escolham pelo menos alguém que tenha mais experiência que eu, que passe essa experiência, porque também aí está o conflito entre a antiga geração e a nova geração. E às vezes nós encontramos mais velhos naquele cargo, o mais velho não quer sair, o novo também com aquela energia quer assumir um papel, mas também não sabe, e o mais velho não quer passar a experiência. Então ficamos nesse quem passa, quem não passa, quem está mais ativo. Então, mas em contrapartida, é bom que se tenha humildade. Mas a Juliana não acredita que, tendo esta sinceridade, dizendo que não consegue, não vou poder fazer porque as minhas competências não chegam até este nível, não vai aumentar no estresse laboral, sabendo que, o caso da Filomena, mais concreto, é Filomena? Florinda, exato. Estou sempre com Filomena aqui. A Florinda, sim. No caso da Florinda, que ela estava para se ascender a um cargo, mas não foi porque não conseguiu fazer alguma coisa. E ela, de certa forma, foi sincera a dizer que não consegue. E ela foi posta numa outra posição. Isto não aumenta no estresse laboral também? O ser humano, às vezes, tem medo de assumir responsabilidade. Certo. Mas esta questão que eu lhe fiz, não vai aumentar no estresse laboral? Eu digo que é relativo, porque pode e não pode aumentar. Se ela se sentir bem com a decisão que tomou, claramente que não terá nenhum impacto em sua vida. Mas se ela entrar em conflito com a decisão que tenha tomado, vai entrar sim, porque vai sentir que eu podia fazer aquilo, afinal o trabalho era esse, eu não aceitei, devia aceitar. Vai entrar em uma certa pressão psicológica e vai começar a falar, eu não podia. Então, eu digo que é mesmo relativo e as pessoas têm de se conhecer para negar e aceitar. Vocês acreditam que muita gente submete-se ao estresse laboral, a vários aspectos que não vão de acordo às suas capacidades, porque têm outros fatores familiares, sociais, que acabam lhe impulsionando ou lhe obrigando a tomar certos cargos e posições? Sim. Sim, olha, por só favor. para... antes de responder a tua questão, só para dar mais uma chega. À Posso, vontade. né? À vontade. Sim. Então, nós somos humanos e muitas das vezes nós sentimos. Eu digo sempre, acontece às vezes situações de que existem dor na alma, existem a parte psicológica e também na alma. Por exemplo, né, nessa situação que eu acabei de mencionar, no dia seguinte, claramente que eu fiquei assim, meio para baixo. Foram 2 ou 3 dias, mas depois eu tive que me recompor. A vida anda, o trabalho segue. Então, o que acontece? A diretora da instituição chamou-me. Florinda, tu não és assim. O que se passa? Sim. Ela percebeu em função do meu semblante. Ela percebeu. Existem pessoas que podem, não deixar relevar aquilo, mas existem pessoas que sentem, sobretudo quando tu conheces o teu trabalho, quando tu conheces aquilo que tu sabes bem fazer.
Então, quando te afastam, muitas das vezes, ou quando tu dizes, não, eu não vou conseguir fazer, não quer dizer que tu não podes, que tu não consegues. Tu só querias uma ajuda, tu só querias uma mão, e aquilo não aconteceu, tu foste afastada. Como humano, eu sinto. Na verdade, não estão a valorizar aquilo que eu sei bem fazer. Então, aquela tristeza aconteceu e depois passou. Porque também, se não houver, isso depende daquilo que a doutora acabou de dizer, que é relativo. Mas há aquelas pessoas mesmo que sentem. No meu caso, eu senti. Vamos dizer, a Florinda foi uma mulher que aguentou a barra e hoje está bem, mas há outros que não conseguem, podem até chegar ao extremo. É isso, doutora? Com certeza. Claramente. É basicamente tudo o que já havia referenciado. É a capacidade, é aquilo que nós somos. É como nós nos conhecemos, é o autoconhecimento, a autoconfiança. Eu tenho de ter noção sobre estas coisas e a gestão emocional. E às vezes algumas pessoas negam os cargos porque a emoção sobe de tal forma que ele mesmo, quando dá conta que eu devia aceitar, já negou, ou quando devia negar, já aceitou. E depois ele senta, hoje eu devia aceitar, mas não, eu devia negar. Realmente. Então, tem de haver gestão emocional, autoconhecimento, autoconfiança. Tudo isso tem de estar interligado para que depois você não sente. Esse trabalho é muito estressante, eu não estou a conseguir aqui, sobrecarga de tarifa, isso não combina com aquilo. Eu gostava de estar onde eu estava, não, mas eu gostava de subir, eu gostava tanto desse cargo, eu acho que me daria tão bem. Você não se conhece. Porque quando nós entramos em conflito, por ter aceito ou por ter negado algo, ou não estávamos preparados ou não nos conhecemos. Esta questão da gestão emocional será uma situação que as entidades patronais deveriam levar mais a peito para poder capacitar os seus funcionários, ou é uma questão particular? Eu diria que a entidade patronal levaria mais a peito, porque estamos a falar de humanos, estamos a falar de pessoa, e lidar com pessoa não é algo fácil. Se tu, por exemplo, como entidade patronal, tu não sentes a dor do teu funcionário, desculpa, tu não és humano, porque na verdade, imagine, um funcionário, né, 2, 3 dias não apareceu a instituição, a própria entidade patronal esteja a ligar para o funcionário para saber o porquê que não aparece a instituição e os telefones estão desligados. Né? Claramente que depois o próprio funcionário vem até a instituição ou a empresa, a entidade patronal deve procurar saber quais são os motivos que levou o seu funcionário a não comparência 2 ou 3 dias, ouvir mesmo o próprio funcionário para saber qual é a causa que levou esse mesmo funcionário não aparecer na instituição. Mas o que acontece? Tão logo que o funcionário, não todos, mas em alguns casos, tão logo que o funcionário entra para a instituição ou para a empresa, tu não apareceste, tu és aquilo, tu faltas à empresa, desligas o telefone, tu não és responsável, tu és aquilo. Eu já vi casos de que muitas das vezes foi por conta da perda de um ente querido. E às vezes, quando nós perdemos alguém, nós não queremos ligar às vezes o telefone, quando a pessoa é muito próxima a nós, claramente que nos afeta, né? E estamos aí, se calhar aquele funcionário veio a instituição ou a empresa para então avisar, né, a perda, o porquê que ela não vai aparecer, e já vieram por cima. A entidade patronal já foi por cima, já pegou pesado, e muitas das vezes, se a pessoa não tiver um bom estado emocional, acaba por entrar em estresse. Muito bom. É isso mesmo, doutora? A entidade patronal é que deve levar mais a peito? Não propriamente, devemos levar todos. Embora ele seja o cabeça de uma determinada instituição, de uma determinada empresa, claramente que ele tem de ter noção sobre gestão humana, gestão emocional, para poder dirigir bem a sua empresa. Mas, em contrapartida, também tem sido assim. Nós, como funcionários, devemos ter também a preocupação de saber sobre gestão emocional. Eu intercalo aqui, trabalho ali, assim, ajo desta forma com o meu chefe,
mas como tem sido feita essa gestão? Quando ele responde assim, o que causa em mim, quando eu falto ou quando aquele funcionário falta, como eu devo agir? É de forma recorrente, ele sempre tem feito isso, porque existem aquelas entidades patronais que são um tanto quanto rígidas e duras, mas de forma necessária e desnecessária também, porque nós não devemos ser simplesmente alguém que faz o salário de outrem. Nós também devemos ter empatia. E nós encontramos muitos patrões que, em contrapartida, não têm essa empatia de procurar saber. Ele diz que não é da minha conta o que se passou contigo, por que você atrasou. Desde o momento que você disse sim ao trabalho, então a responsabilidade de chegar ou atrasar são suas. Mas existem aquelas coisas que não dependem da pessoa que atrasou, dependem muitas vezes do trânsito, das situações que deixou em casa, familiares, das situações emocionais. Se calhar naquele dia ele acordou e passou mal, começou a sentir mal, mas ele dormiu motivado de que amanhã iria trabalhar. E nós não temos, às vezes, essa amabilidade de ter que ligar. O funcionário X faltou, liguem para ele, possivelmente esteja mal, possivelmente tenha acontecido algo. Olha, ele não é de faltar, liguem. E aconteceu uma situação ainda recorrente, tive uma amiga, até foi noiva, e pelo desgaste da cerimônia faltou ao trabalho. E o chefe lhe disse, olha, aproveita bem as tuas férias, não vem mais. Porque ela simplesmente estava cansada, tinha situações da decoração para ter que distribuir, se deixasse outras pessoas não deviam assim dirigir de forma ordenada. Então naquele dia faltou, por causa de algumas ocupações, o chefe liga, olha, só liguei para dizer que pode relaxar até onde você quiser, não precisa mais aparecer. Eu disse, não, vai para lá amanhã, isso porque você não apareceu. E ela disse, não se falta naquele trabalho. Este é um aspecto que nós vamos tocar já depois desta segunda matéria que nós temos de acompanhar. Peço que segure um pouquinho. Exatamente. Vamos ao encontro do Henriques Daniel, ele que também preparou uma matéria para podermos ouvir a opinião das pessoas sobre esta mesma questão. Será que os angolanos sabem o que é estresse laboral? Henriques Daniel, boa tarde. Seja bem-vindo ao programa Direto ao Assunto. Boa tarde para si, Jaime, e aos convidados de painel e, claro, a si que acompanha o Direto ao Assunto. Neste momento estou na rua Sagrada Família, onde vou à conversa com pessoas para saber como lidam com o estresse laboral. Você tem que lidar com o estresse dos colegas, depois chega em casa, tem mais outro estresse das crianças. Barulho daqui, chega na rua, vai mais o trânsito, outro estresse, discutir com o cobrador. É complicado. O estresse laboral sempre existe, sempre vai existir. Mas nós, os profissionais, é que devemos estar preparados para saber ultrapassar. Eu acho uma questão de autodomínio. Porque quando a pessoa sai em casa para ir trabalhar, tem que lidar com tudo isso. Vai encontrar o estresse, como não encontrar também o estresse. Trabalhador, já alguma vez, com certeza, já passou por um momento de estresse. O que fez para controlar no momento esse estresse no local de trabalho? É a calma, temos que ter a calma e, conforme eu disse, às vezes podemos descansar em um minuto sem o nosso chefe se aperceber. Podemos despedir que estamos a ir à casa de banho para nos tranquilizar. Eu me lembro que eu fiquei tão estressada até o ponto de me descontrolar, não. Porque se nós metermos o estresse à frente, eu acho que a atividade laboral não será bem feita. Quando eu estou nervoso no local de trabalho, procuro sair, ficar mais calmo, depois volto para lidar com o trabalho normalmente. O meio em que eu utilizo é simplesmente manter a calma e relaxar. Por causa da atividade normal que eu já tenho praticado antes de me encontrar no local de trabalho, que é a meditação, então isso ajuda muito a relaxar e a manter a calma. Jaime, penso que conseguimos perceber até que ponto as pessoas conseguem controlar o estresse no local de trabalho. Agora é momento de voltar o sinal para si aí em estúdio. Obrigado, Henriques Daniel, por esta matéria. Agora eu volto aqui com as minhas convidadas. Estou a conversar com a Florinda
Buco, ela que é professora do primeiro ciclo, e também a Juliana Candomba, ela que é psicóloga escolar. Este assunto que nós acompanhamos aí Realmente. na matéria demonstra que alguns já estão insatisfeitos, saturados com esta situação, não só do serviço, mas que acarretam também durante o período de ida ao local de trabalho, como também de regresso, e outros tentam fugir do serviço, simulando alguma coisa para poder ter um minuto de paz. É isso, não é? Olha, Jaime, não esquece da tua amiga noiva. Olha, já houve situação de que eu passei a noite toda no hospital com a minha filha, mas no dia seguinte eu tive que trabalhar de manhã, nesse caso 8 horas, e eu disse, não, pelo cansaço, pá, vou chegar até ao serviço 10 horas. E eu cheguei no serviço às 10. Tão logo que eu entrava para a instituição, a diretora disse, tu estás a brincar com o trabalho, de uma forma totalmente arrogante. Tu estás a brincar com o trabalho. A esta hora, tu estás a chegar na instituição, estás a brincar. Olha, eu fiquei tão embaixo, com cansaço, com sono. Mas depois eu fui... aí a Florinda tinha de avisar, não? Sim, com certeza. Eu enviei uma mensagem à secretária, segundo a secretária disse que não viu a mensagem. Então, depois eu expliquei à diretora, eu disse, eu passei a noite com a minha bebê no hospital, razão pela qual eu vim nesse horário. E também só vim nesse horário porque eu tenho um trabalho marcado com os meninos. E aí ela foi, mas desculpa e tudo mais, pensei que não. Mas ainda assim, tu deixas o trabalhador, né, mais relaxado, depois com mais calma, procura saber, porque na verdade, muitas das vezes, há pessoas à volta. A maneira que tu tratas o teu funcionário, as pessoas vêm. E muitas das vezes isso gera uma tristeza por parte do teu funcionário. Pois. Sobre o outro aspecto que eu tenho aqui tocado, os espaços de recreio, tem países como o Japão, a China, que acabaram adotando medidas em que o funcionário, enquanto está a trabalhar, pode, com a mesma cadeira, ter um momento para dormir. A cadeira movimenta-se, aí o funcionário dorme por um tempinho, depois volta a trabalhar e acreditam que assim há mais produtividade. E existem outros exemplos também nos Estados Unidos, onde a forma de trabalho é bem diferente da nossa e há mais produtividade. Acreditam também que precisamos implementar isto? Desculpa. Ter espaços de recreio. Sim, para que isso acontece dentro da própria sala de aula? Não, não é sala de aula. Estamos a falar um outro contexto. Ok. Num escritório, por exemplo. Ok. Aí já é bem diferente. No caso de nós, professores, eu acho que isso só se for num recreio, né, coletivo. Alunos, professores, aí sim. Mas recreio dos próprios alunos, não diria. Mas ainda assim, o que eu tenho verificado, até para educadoras de infância, de forma concreta, tem aquele momento que os meninos adormecem. Depois do almoço, tem aquela tendência de tirar um cochilo. E tem entidades que não aceitam que naquele momento que os meninos estão a dormir, as educadoras também durmam um pouquinho. E se encontrarem elas a dormir, olha, é um Vamos problema aqui dizer daqueles. que falta empatia por parte dos patrões. Eu não sei se a Lei Geral do Trabalho o que explica relativamente a isso, porque há necessidade também de se saber se podem ou não podem, se a entidade permitiu ou não permitiu. Mas eu acharia um tanto quanto normal, nesta hora em que os meninos estão mais calmos, elas também tirarem um momento de dar uma soneca, porque tem pessoas que trabalham, vivem distante do trabalho. E essa trajetória de acordar muito cedo, preparar o pequeno almoço, às vezes para o marido e os filhos, levar também os filhos para a escola e depois ela ir trabalhar, já é um trajeto desgastante. E esses intervalos, quer seja para a creche, quer seja para o escritório, é muito bom, porque ele também já sabe que vai ter um momentozinho para cochilar. E algumas pessoas aproveitam esse momento para cochilar para terminar alguns trabalhos, mas ele sabe que tem uma hora que lhe foi dada para ele poder fazer o que bem entender. E também o deixa motivado, deixa mais relaxado. E, pá, eu já não descansei durante a noite, mas tenho uma hora, eu acho que vou procurar relaxar
ele acorda, dá continuidade às suas tarefas e aí por diante, mas é algo ainda que para a nossa realidade tem que ser bem vista, bem revisada e bem apelada ainda, porque não é verificada em todos os setores, ou propriamente nem todas as entidades têm esta prática. Muito bom. Assim que está a acompanhar o programa Direto ao Assunto, muito obrigado pela sua companhia. Eu lhe peço que inscreva-se, se ainda não é inscrito, compartilhe os nossos conteúdos e deixe também o seu comentário sobre o que está a achar desta edição do programa Direto ao Assunto. E claro, não se esqueça de deixar também o seu like. Estou a conversar com Florinda Buco, ela que é professora do primeiro ciclo, e também Juliana Candomba, que é psicóloga escolar. Estamos a falar sobre estresse laboral. Juliana, eu acredito que agora já pode dar sequência ao argumento que estava a ter antes de acompanharmos a matéria do Henriques. Em relação à sua amiga, queremos perceber o desfecho. Ela voltou mesmo? Olha, eu aconselhei, na verdade estávamos juntas, e no dia seguinte eu disse a ela, vá ao trabalho. As pessoas às vezes têm essa certa fragilidade de se estressar facilmente. Então, tu ouviste, o bom é que não refutaste, não respondeste, não o trataste mal. E amanhã, de forma mais leve, chegas e vê a reação dele. Porque existem pessoas que têm muitas reações ao telefone. Pessoalmente, tornam-se mais maleáveis, conseguem entender as coisas. E tem aqueles chefes que, quando chegam no trabalho, já estão com um certo estresse, o funcionário X, e acabam por descontar nesta pessoa que faltou. E depois ele vai se revendo, e quando você aparecer, vai agir de forma normal. O que eu estava ainda a dizer, tem aquelas entidades que se você faltar, perdeste o trabalho. Eu me pergunto, são quantos dias no ano? 365. 365. Eu não fico doente, não tenho nenhuma atividade importante, não sou pessoa, não tenho nenhuma preocupação a não ser o meu trabalho. As pessoas devem ser mais humanos. Vocês são humanos e nós somos humanos, eu sei, mas devem ser mais humanos. E tem aqueles casos que as pessoas fazem até de propósitos, mas tem aqueles que não. Só para podermos perceber, a sua amiga voltou a trabalhar ou não? Voltou. Não está sem trabalho ainda. A Angola precisa dela. Muito bom, muito bom. Então... Agora, voltando à questão anterior que de certa forma não foi respondida, eu perguntava, muita gente, muitos angolanos acabam se submetendo ao estresse laboral, aceitam muitas situações no serviço por conta dos problemas sociais, familiares que encontram, porque não têm como contornar a situação. Então, sabendo que vão ter um salário a mais, se submetem ao estresse laboral. É isso mesmo? Há casos que sim. Há casos que sim. Por exemplo, existem pessoas, né, que dizem assim, olha, eu vou lá só, vou trabalhar. Se eu não for trabalhar, vou ficar em casa. Quem me vai dar de comer? Quem vai sustentar a minha família? Então, submetem, né, a este mesmo trabalho, aguentando o estresse da entidade patronal ou até mesmo de colegas, a fim de não perder o próprio trabalho. Enquanto professora, é mais fácil lidar com o estresse numa escola pública ou privada? Eu acho privada. Privada? Sim, eu acho que é privada, porque na pública a demanda é maior. E não aumenta o estresse? Não aumenta? Será porque a demanda é maior? Porque, na verdade, privado por quê? Porque no privado exigem mais. O professor tem que dar mais de si. O que às vezes noto é que numa escola pública, muitas das vezes... eu já fui, às vezes, fazer trabalho de campo numa escola pública. Você vê, desculpa... passar o termo, professores que ficam totalmente relaxados, se é assim que eu posso dizer. Já na privada não, o professor trabalha muito, muito mesmo, porque já houve casos nas reuniões de professores, né, com o pedagógico, em que nos foi incutido que nós aqui dependemos do próprio aluno. Tu tens que tratar bem o aluno, se tu não tratares bem o aluno, quem perde é a instituição e tudo mais. Significa dizer que lá no privado o trabalho é mais exigente. Já na pública, muitas das vezes, eu não noto muito isso. Gostava de perceber melhor. São obrigados, orientados a
ceder para o aluno por serem eles que pagam o salário? Olha, eu não diria totalmente obrigação, mas controle. Somos obrigados a ceder algumas coisas. Pese embora muitas das vezes nós reivindicamos os nossos direitos, mas no privado, o que acontece? Quando tu, professor, não aceitas, muitas das vezes, aquilo que a entidade patronal diz para ti, para que tu faças, o que acontece? Te colocam para fora. Já tem algum exemplo concreto? Já. Poderia aqui nos contar, dizer como é que foi? Por exemplo, houve uma colega, chamou a menina, acredito eu que da 9ª classe, e foi ensinando algumas coisas para a menina. Acho que a professora foi um pouco dura. Por quê? Porque a aluna despedia em casa, que estava a ir para a instituição, e quando deu-se por conta, a menina não vinha até a instituição. E a professora foi falando de sexualidade com a menina. Acredito eu que aquilo, por parte da menina, chegou de uma forma distorcida ou desviante, mas o que a professora estava a dizer não era fora do padrão. Então, tão logo que a menina chegou em casa, informou os encarregados que a professora até falou palavras ofensivas. Por que a professora estava a falar de sexualidade com ela? Uma vez que já é uma menina, né, já é uma adolescente que está já na fase da puberdade, então houve a necessidade de falar com a mesma rapariga questões relacionadas à sexualidade. Então ela pegou um pouquinho pesada para ver se a menina diz, eu vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo, então vou para a escola, mas não caiu bem para a menina. Então logo que o encarregado chegou, houve muita confusão na instituição, até que chegou a própria diretora, nesse caso, ao diretor pedagógico. Não ouviram o professor, não ouviram a professora nesse caso, e expulsaram o professor. Aquilo chocou-me tanto, é aquilo que a diretora estava... A doutora, desculpa, a doutora Juliana estava a falar, questão de humanidade. Porque, na verdade, se nós somos professores, nós temos que passar mensagem positiva. Na verdade, falar de sexualidade, dentro da escola, nós implementamos isso. E quando chamamos a atenção a uma rapariga que está a tentar se desviar com relação a isso, eu acho muito normal o professor tentar ensinar. Porque, muitas das vezes, ao transmitirmos para o aluno... Claro que devemos ter palavras, né, coerentes a dizer para a própria menina, mas naquele dia, se calhar, a professora passou-se com a aluna, uma vez que era dia de lecionar e a aluna não vinha, houve relatos de que ela saiu de casa para a escola. A professora colocou-se também no lugar de uma mãe e dando aquele conselho para a própria rapariga, e a rapariga não levou no bom sentido, e houve muita confusão naquele dia, muita confusão, que a professora ficou em casa até hoje. Querendo dar um subsídio relativamente ao que a Florinda estava a dizer, se me permite, relativamente à professora que foi expulsa por ter dado alguns conselhos, digamos assim, à aluna relativamente à sexualidade. Eu digo que não é o que nós vamos dizer que vai nos prejudicar, é como vamos dizer e a quem vamos dizer. Existem instituições, principalmente de ensino, que, desculpa que o diga, mas tem filhos que não é para você dizer outra coisa, ao contrário. Porque não é o pai, olha, até não é o aluno, mas é quem o pai é para a instituição e quem o aluno é para a instituição. E muita gente já perdeu o emprego assim, não porque fez o mal, mas porque possivelmente passou o conselho à pessoa errada, porque tem as pastas, tem as patentes, tem as costas largas. É verdade, não me procurem, mas é verdade. Então isto tem acontecido e não é bom, porque nós não estaríamos a passar uma certa responsabilidade aos nossos filhos. Como é que a professora falou? Falou assim, mamãe, por quê? Nós não podemos simplesmente passar a mão na cabeça dos filhos sem saber a causa. Eu aprendi que por mais que o filho esteja certo ou errado, dá-lhe uma deixa, porque ele vai saber que o que a minha mãe diz é o que o professor diz, e o que o professor diz é o que a minha mãe diz. Se tudo vai tratar ou vai dar assim um subsídio para aquilo que é o desenvolvimento dele pessoal e intelectual, nós, como pais e encarregados de educação, devemos abraçar quem aconselha os nossos meninos, quem está aí não só para ensinar, mas também de passar valores, e principalmente uma adolescentes, porque há aqueles casos que faltam mesmo mais aulas porque têm namoricos
ou namorado e já não querem assistir às aulas. E naturalmente os pais não passam muito tempo quanto os professores. Então é bom que se leva em consideração, não quem são para a escola, por favor, diretores, mas o que realmente se passou é certo ou errado. Não punem as pessoas de forma desnecessária. Às vezes estão a perder um grande profissional. Muito bom. Agora vamos fazer uma pausa aqui no estúdio, porque agora sim vamos acompanhar o depoimento do agente musical Anacleto Jordão e depois vamos poder entender porque o mercado musical também tem as suas exigências, como outras profissões também. Por isso trouxemos a opinião deste grande homem que ajuda no desenvolvimento da música nacional. O agente normalmente acaba por assumir até os erros dos artistas, porque o agente não pode, como é que eu posso dizer, o agente está lá para proteger o artista muitas das vezes. O artista pode falhar, mas a gente tem que passar à frente. O artista nunca pode passar como um mauzinho da história, não pode. O agente normalmente é que passa. O que nós devemos fazer é isso que eu estive a falar agora, fazer exercícios físicos, ouvir música. Eu tiro sempre um dia para andar com a minha filha, sempre tiro mesmo. Eu sou agente, a minha filha faz parte da minha agenda mesmo. Então eu sei, não, hoje a esse horário tenho que sair com a minha filha. Então, e tu consegues viver. Muito bom. Ouvimos a opinião de Anacleto Jordão. Minhas convidadas, o que foi dito pelo Anacleto acaba sendo muito importante. As pessoas têm de saber separar as realidades, os contextos, não é? Com certeza. Sim, poderia argumentar um pouco mais? Sim, realmente, eu costumo dizer, nós devemos fazer, às vezes, terapias conosco mesmo. Tipo, o que o senhor acabou de dizer agora, é bem verdade. É importante, sim, nós fazermos exercícios físicos, porque ajuda não só o corpo, como também a nossa mente. É importante, sim, tirarmos um dia para nós, ouvirmos música, sair um pouco, fazer alguma coisa que ajuda a nossa própria mente, porque isso ajuda também a diminuir o estresse que a gente já vivenciou, por exemplo, durante a semana toda, domingo, sábado, ou seja, final de semana. Por que não sair? Por que não fazer algo para nós mesma? Muito bom. Juliana? E também nós temos de ter noção que a falta disso, destas práticas, bem como o estresse, tem as suas consequências. A nível físico, nós temos a insônia, que é a falta de sono, porque você está sempre aí em movimento. A nível comportamental, nós temos erros, os incidentes que podemos cometer por conta do estresse. A nível cognitivo, nós temos a distração, a falta de atenção naquilo que nós vamos dar respostas. Então é necessário, para que se evite todos estes casos, que se medite, que se pratique exercício, que você tenha um hobby. Hobby é algo que você faz nas suas horas livres, para que você possa manter o organismo equilibrado, porque o estresse pode sim desequilibrar o encaminhamento normal do próprio organismo humano. E muitas das vezes, quando também nós temos uma pressão no trabalho, claramente que a motivação acaba. Existem, por exemplo, pessoas que até para elas mesmas não conseguem fazer, porque muitas das vezes ele se deixa levar aquilo que a doutora disse no princípio: não, sou incompetente. Pá, sair para quê? Vou esperar a segunda para ir trabalhar. Quase que essa pessoa não tira o tempo para ela, porque na verdade aquilo que ele ouve ou ouça no local do trabalho faz um efeito. Ela sente, se diminui totalmente. Eu até estive a ler o livro de Dalga Paulo Larrondo, de Psicopatologia, a segunda edição, em que prestei atenção numa página que dizia diminuição do eu. Sim. Na verdade, eu estou aqui, para se calhar só por estar. Por que eu não deixo de existir? É uma das consequências do estresse laboral. Por que eu não deixo de existir? Se calhar, se eu me suicidar, as pessoas não vão falar de mim. O indivíduo diminui-se totalmente por conta daquilo que ele vivencia no próprio local de trabalho. E agora é perguntar ao apresentador. Algumas Só que pessoas... eu não posso responder. Não vai responder. Mas algumas pessoas têm dificuldade de festejar as pequenas conquistas. Isso também faz com que tenha uma certa repercussão naquilo que é o seu dia a dia. As pessoas estão habituadas a festejar coisas grandes.
Não. E nós temos que saber que até a coisa mais insignificante, se foi você que conseguiu, tem de festejar. Com certeza. Tem de se sentir bem. É pouco, mas é meu. Para que tenha a capacidade de alcançar o grande. Não vamos esperar só coisas grandes para ter que se alegrar, para ter que festejar uma nova promoção, um novo carro, uma nova casa. Não. Tem as coisas mais insignificantes ou que você dá como insignificante, tem de festejar porque envolveu esforço mental, físico. Então você tem de festejar, não pode simplesmente se fechar. Ai, conquistei isso, mas é pouco, eu tenho que estar a correr atrás do muito, isto é pouco. Não, é uma conquista. Tem de festejar. Muito bom. Eu costumo dizer sempre, até o nosso acordar é uma alegria. Festeja só costumo acordar. dizer sempre, acordou, alegra-se. Infelizmente já não temos tempo para mais. Sim. Um beijinho não. Nem um beijinho. Assim podem dar os seus beijinhos, mas eu gostava de ouvir as últimas considerações em relação a este tema. Talvez ficou algum aspecto por se dizer. Já que estava com a palavra, pode continuar. Com certeza. Eu diria, né, ou então a palavra de ordem hoje, eu diria que é empatia. Porque, na verdade, quando nós temos empatia, nós conseguimos ouvir o outro, conseguimos ouvir as queixas do outro. Toda entidade patronal tem empatia pelos seus funcionários. É importante, sim, também nos amarmos. Devemos nos amar, porque quando nós nos amamos, nós conseguimos sentir a dor da outra pessoa. Alguém disse que a empatia é difícil de se sentir, porque verdadeiramente ninguém consegue estar no lugar do outro, a não ser que se viva de verdade. Mas é um outro tema a ser abordado, não vamos aqui aprofundar. Mas é dizer ao pessoal de casa, aos nossos telespectadores, que tudo que se foi dito aqui não fomos nós que inventamos. Então que seja praticado, não simplesmente porque ouviram, mas porque realmente precisem. Porque nós passamos por isso todos os dias. Então é necessário nós tirarmos tempos para nós, para a nossa família, tirarmos tempos para aquilo que realmente nós gostamos e dar significado a tudo que te faz bem, não simplesmente a grandes coisas. Ok. Muito obrigado, Juliana Candomba, psicóloga escolar. Beijinhos? Vamos dar as Também, finais? por favor, pode, à vontade. Convidadas chatas. Obrigada pelo convite. Foi bom estar aqui. Espero que convidem mais vezes. Beijinho vai para toda a família, para o esposo, para minha filha e para toda a gente que me conhece. Exato. Juliana? Sim, Juliana. Eu vou mandar beijinhos à minha equipa de trabalho do projeto Orientando Mentes. Só para passar aqui uma publicidade, nós temos o workshop como tema central Mentes que Constroem Mentes. Vai já decorrer neste sábado 26, pelas 10 horas, Complexo Escolar São Pedro Nolasco. Isso no Benfica. Eu sou Juliana Candomba, Juliana Júlio Candomba no Facebook e Instagram. Se quiser me procurar, vai encontrar. Muito obrigada, é tudo. Beijo a todos que me conhecem. Ok, obrigado às minhas convidadas, Juliana Candomba e também Florinda Buco, duas mulheres que passaram as suas visões em relação ao estresse laboral. Muito obrigado a si que esteve desse lado a acompanhar o programa direto ao assunto. Lembra-se, tudo o que nós fazemos é pensando no seu bem-estar em si. Tchau, tchau, fique bem, estamos juntos.